Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Lucas 18, de 1 a 8. Antes de ler o texto, lembrando que nós estamos na terceira fase do projeto rumo à implantação das células, dos grupos pequenos, e esse é o momento chamado de oração intencional, onde nós temos que aumentar a nossa vida de oração, onde nós temos que aprender a orar. Eu gostaria de perguntar para você, como foi a sua semana de oração? Espero que o boletim, aquela pequena agenda de oração, tenha de alguma forma te ajudado, te orientado. A reflexão do domingo passado tenha sido desafiadora em algum sentido na sua vida de oração. Porque a verdade, igreja, se nós sequer oramos pelos perdidos, quanto mais vamos nos mexer, nos mobilizarmos para irmos em direção daquele que está prostrado. Nós não vamos fazer missões, nós não vamos abrir as nossas portas, os nossos lares, não vamos abdicar do nosso lazer, do nosso tempo pessoal, não vamos compartilhar a vida com as pessoas, sequer se não conseguimos orar. Então acho que oração, o primeiro passo, a oração é o que vai abrir as portas do nosso coração para que tudo isso aconteça. Se nós não orarmos, as coisas não vão acontecer. Por isso hoje também quero falar sobre oração com você. O tema da nossa meditação de hoje é orar sem esmorecer, sem desanimar, sem cessar. Vamos fazer uma leitura alternativa. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos leem o 2, eu leio o 3, e assim nós vamos até o verso de número 8. Lucas 18, de 1 a 8, e diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A verdadeira oração cria vida, a verdadeira oração transforma a vida. A oração é uma avenida, é um caminho que Deus usa para transformar o seu coração e o meu coração. Quando nós oramos, nós nos prostramos, nos abrimos ao agir de Deus, irmãos, no nosso caráter, na nossa mente, no nosso pensar. Orar é mudar. Eu já disse um grande expoente da fé cristã, chamado C.S. Lewis: a oração não muda Deus, a oração muda em primeiro lugar o nosso coração. A oração não tem o intuito de mudar Deus, ensinar Deus o que Ele tem que fazer, quando Ele tem que fazer, na hora que tem que fazer. Não, a nossa oração é para nos ensinar quem é Deus e o que Deus quer de nós. Se nós não estivermos dispostos a mudar, não devemos orar. Se você não quer que Deus mude o seu coração, a sua vida, o seu pensamento, o seu caráter, se você não quer ser tocado por Deus no mais íntimo do seu coração, não ore. Porque certamente quando começamos a orar, haverá reforma por parte de Deus no nosso coração. Certamente quando começarmos a orar, haverá mover de Deus, transformar de Deus, um visitar de Deus, um sopro de Deus no nosso coração. E isso traz mudanças radicais, mudanças maravilhosas, guinadas de 180 graus na nossa vida. Porque Deus não faz reforma, Deus não pinta a parede velha. Deus põe o velho no chão, as coisas velhas no chão, e constrói coisas novas. Então, ore, experimente mudanças. Se a sua vida de fé esfriou, está monótona, está sem sentido, meu irmão, está faltando oração. Comece a orar urgente, porque oração é mudança. E eu digo que nesse sentido, por isso, eu e você, com a nossa natureza indolente em relação a Deus, fugimos do momento de oração. Nós não queremos fazer o que Jesus nos ensinou, é adentrarmos o quarto, fecharmos a porta atrás de nós, nos prostrarmos e falarmos com
Deus, esse momento de entrega, de conexão, de voltar-se para Deus, porque quando nós fazermos isso, quando nós praticarmos isso, o Espírito Santo vai falar ao nosso coração: tá vendo, filho, eu estou vendo essa mágoa monstruosa que você carrega no teu coração. Filho, eu estou vendo o teu louvor lá na igreja, o teu cântico, mas eu estou vendo também essa raiva do mundo que você carrega no teu coração. Filho, eu estou vendo ódio contra o teu irmão. Filho, eu estou vendo coisas que você está amando mais do que a mim mesmo. Filho, eu estou vendo ídolos que você está cultivando e entregando o seu tempo, o seu coração a eles e não a mim. Por isso eu e você somos extremamente resistentes a orar. James Houston, um autor que eu citei semana passada, escreveu um livro delicioso chamado Oração. O caminho para quem busca amizade com Deus vai dizer o seguinte: encontrar a Deus por meio da oração nem sempre é confortável, pois ela nos expõe o caráter de Deus, que revela o nosso coração pecaminoso. Então, quando nós oramos, certamente somos visitados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos faz ver, em primeiro lugar, nós mesmos, a nossa condição, a nossa pobreza, a nossa miserabilidade, a nossa pequenez diante dele. Então, na verdadeira oração, nós começamos a pensar da forma que Deus pensa, nós começamos a desejar o que Deus deseja, nós amamos, aprendemos através da oração a amar aquilo que Deus ama, a ver o mundo, a ver a vida com os olhos de Deus, com os olhos da fé, como o próprio Senhor Jesus Cristo via, enxergava e se relacionava com o mundo. Então, por que orar? Porque eu e você precisamos ser transformados. Deus nos chama como nós somos, mas uma vez que nós somos chamados, atendemos ao chamado irresistível da graça e nos colocamos diante de Deus, nós nunca mais podemos ser os mesmos, porque as coisas velhas morreram e ficaram para trás. Ore, mude, cresça, evolua. Por que orar? Pensando então agora coletivamente, por que orar? Pensando no avanço da comunidade de fé, devemos orar, porque, meu irmão, sem poder, sem oração não há poder, sem oração não há o anúncio e trépido da palavra de Deus, sem a oração nós não avançamos no reino de Deus. E eu convido você a trazer à sua memória a história de Atos dos Apóstolos. Quando a igreja foi perseguida, ela respondeu com oração. Quando os líderes foram colocados em algemas, responderam com oração. Quando houve um levante contra o Evangelho, responderam com oração. Quando houve morte, perseguição, derramamento de sangue, proibição ao Evangelho, ao avanço do reino de Deus, a igreja respondeu com oração. E não poucas as passagens você vai encontrar a seguinte expressão no livro de Atos dos Apóstolos: a igreja orou e eles foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Todas as vezes que a igreja orou, ela foi revestida pelo poder do alto e com coragem, com ousadia, meu irmão, com intrepidez, pregou, avançou, marchou, cresceu, meu irmão, alargou as estacas da sua tenda. Pensando em avanço da igreja, se nós não orarmos, nós não avançamos. Falta, meu irmão, poder espiritual para compartilhar com as pessoas. Falta, meu irmão, algo no nosso coração, na nossa vida, para ministrar sobre as pessoas. Ministramos daquilo que nós não temos, compartilhamos daquilo que nós mesmos estamos vazios. Por isso precisamos orar. Não há avivamento sem oração. Sem oração não há pregação poderosa. Sem oração nossos cultos são frios. Sem oração nossas mensagens são fracas. Sem oração as nossas músicas são vazias. Sem oração o nosso trabalhar não é frutífero. E aí, meu querido irmão, nós temos que olhar para a vida do próprio Jesus Cristo. Jesus não avançou um passo sequer no seu ministério sem lançar mão, sem valer-se do artifício da oração constante. Jesus foi batizado desde isso que ele orou, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus vai conduzido ao deserto desde isso que lá orou 40 dias e 40 noites. Jesus volta no deserto, vai chamar os seus discípulos, ora. Jesus volta, começa a pregar com os discípulos, ora. Jesus vai expulsar demônios, vai ensinar, ora. Jesus acaba de pregar as multidões, despede os seus discípulos, procura um lugar solitário, ora novamente. Meus irmãos, Jesus sempre orou, se estribou na oração, não ousou avançar no seu ministério sem orar, orar, orar e orar, sem buscar revestimento alto em oração. E para mim o momento mais tocante
desse refúgio que Jesus buscava chamado oração é o Getsemane. Jesus se prostra, e ali para mim é a oração mais dramática da história da humanidade, porque o peso dos pecados de toda a humanidade estavam pesando sobre Jesus naquela hora, e ele se ajoelha diante do Pai, e para mim, o próprio Filho de Deus dizer: a minha alma está aborrecida, angustiada, angústia de morte, ele diz. Ou seja, Jesus não ousa entrar em Jerusalém, pisar em Jerusalém, é encarar a dor da cruz, a vergonha da cruz, sem antes revestir-se da paz de Deus em oração. E é interessante como a oração nos fortalece, porque Jesus se ajoelha e diz: Senhor, estou angustiado até a morte, chora sangue, suor, lágrimas de sangue, e ao acabar a oração ele diz: mas Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque sem oração nós não somos voz de Deus, nós somos eco. E ninguém ouve eco, as pessoas precisam ouvir voz de Deus. Porque orar, meu irmão, porque sem oração nós não temos a plenitude do Espírito Santo. Sem oração nós não seremos tochas acesas na mão de Deus. Jesus orou, os profetas oraram, os pais da igreja oraram, os apóstolos oraram, os reformadores oraram, os nossos ídolos protestantes, Bom Dia Tive Morrife, a gente cita muito, orava. Nós citamos Calbart, orava. Nós citamos Calvino, orava. Nós citamos Lutero, orava. E aí o crentinho do século XXI quer fazer algo sem orar. E aí a gente quer pregar sem orar, cantar sem orar, tocar sem orar, dar aula sem orar, falar de Jesus sem orar. A gente quer fazer o que o mestre não fez. A gente acha que a gente pode ser mais que o mestre. Se o mestre não fez sem orar, nós vamos fazer sem orar. Só a oração abre o caminho para a plenitude do Espírito. Precisamos orar. Para que o que a gente faça, nós façamos na orientação do Espírito, no poder do Espírito, na unção do Espírito Santo de Deus, na graça do Espírito Santo de Deus, na capacitação do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, a oração, aquele que exerce algum tipo de ministério, aquele que milita no reino de Deus, a oração nos leva diante de Deus para dizer: Senhor, eu não sou capaz, mas eu oro porque eu sei que o Senhor, através da oração, me fará ver as minhas debilidades e me capacitará. Então, para fazer um bom pastorado, precisa oração. Para fazer uma boa tesouraria, precisa oração. Para fazer um bom ministério de música, precisa de oração. Para fazer um bom ministério de intercessão, precisa de oração. Para fazer um bom diaconato, precisa de oração. Para fazer um bom presbiterato, precisa de oração. Para tocar um saxofone, precisa de oração. Talento não basta. Oração. Por que orar? E aí eu diria a resposta mais óbvia de todas. E aqui está aqui no começo do texto que nós acabamos de ler. Olha na sua Bíblia de novo, por favor. Capítulo 18, o primeiro verso. Por que orar? Individualmente, porque oração é mudança, que nós precisamos mudar. E coletivamente, porque oração é o caminho para a amizade com Deus, para a plenitude do Espírito Santo. E aí é que está o sucesso do nosso ministério, da nossa caminhada. Mas eu diria que aqui está o mais óbvio de tudo, o mais claro de tudo, o mais simples de tudo, porque eu e você temos que orar. Olha o que diz o texto: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever, sobre o que, irmãos? Dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar, segundo Jesus aqui, é um dever meu e seu. Orar, meu irmão, não é uma opção, não é o que você vai fazer ou não vai na caminhada cristã. Jesus está pressupondo que se você é um discípulo, oração vai fazer parte da sua vida. Se você é um crente em Cristo Jesus, oração vai fazer parte da sua vida. Se você morreu e renasceu em Cristo Jesus, oração vai fazer parte da sua vida. Entrega, confidencialidade, meu irmão, o render-se em Deus em oração, o elevar-se a Deus em oração, vai fazer parte da sua vida. Orar, então, segundo Jesus Cristo, é um dever do seu discípulo. Não é dever do discípulo orar em praça pública, como o publicano orar: Senhor, eu sou bom demais, eu te agradeço por mim mesmo, que eu sou o supra-sumo, eu não sou como os pecadores da terra, eu ando diferente. Não.
mas é nosso dever procurar Deus em oração. E por quê? Qual é o contexto da parábola? O que Jesus está falando? Que o nosso dever é orar. E mais do que orar, Jesus vai dar aqui qualificações para essa oração. Orar sempre, ou seja, oração é uma constante. Não é uma coisa que você faz no almoço, como diz o Bob, 5 minutinhos, depois faz só no domingo aqui, e olha lá, né? Olha lá. Porque se o irmão ora mais demorado, eu não tenho paciência nem de ouvir a oração do irmão. Meu Deus, vai orar na tua casa, vai orar onde aqui? Vai orar lá, sei lá, eu não onde? Quando oro? Mas Jesus ainda vai qualificar, é dever, você tem que orar sempre, sem esmorecer. Jesus vai complicando as coisas, ele não simplifica nada. Jesus sempre complica para o nosso lado humano, carnal. E por que Jesus diz que a gente precisa orar sempre sem esmorecer? O contexto do texto nasce na segunda metade do capítulo 17, mais especificamente no verso 20. Depois vai ficar a lição em casa, para você verificar lá na sua casa. O que está acontecendo aí, que Jesus diz que a gente tem que orar sempre sem esmorecer? No capítulo 17, verso 20, para variar, vai dizer que os fariseus interrogavam Jesus. Estavam loucos para pegar Jesus em uma contradição, descobrir algo, alguma coisa, falar assim, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não é nada que ele está falando, não presta, tudo que ele fala é mentira. E mais uma vez, então, eles armam aqui uma espécie de interrogatório para Jesus, e eles perguntam a Jesus: cadê o reino de Deus? A gente quer ver o reino de Deus. Está no capítulo do verso 20. E Jesus começa a dar uma explicação. Jesus diz: olha, o reino de Deus já está aqui. Vocês querem ver o reino de Deus? O reino já está aqui. Porque o rei deste reino está aqui diante de vocês. O Senhor desse reino é esse que vos fala. Porém, Jesus vai dizer aqui no verso 24, que este reino que já está, porque Jesus já estava, ainda não está completo, não está pleno. É o famoso, já ouviu essa expressão, agora já e ainda não. O reino já veio, porque Jesus já veio, mas ainda não está na sua plenitude. E quando estará? Jesus diz aqui no verso 24, na sua gloriosa volta. E ele usa aqui a figura do relâmpago, será repentinamente, vai sobrevir quando vocês menos estiverem esperando. E para dizer de como isso vai ser repentino, Jesus usa duas histórias aqui. Primeira, a de Noé. Olha, vocês fiquem atentos, porque quando vocês menos esperarem, esse reino vem na sua plenitude. E vai ser como no tempo de Moisés. Ninguém acreditava, ninguém esperava um dilúvio, mas quando eles menos esperavam, o dilúvio aconteceu. Jesus usa outra história, a destruição de Sodoma e Gomorra. Ninguém esperava, ninguém estava preparado, mas quando menos se esperou, a justiça de Deus, o juízo de Deus foi executado e Sodoma e Gomorra foram destruídos. Então o que Jesus está dizendo aqui, meu irmão? Que eu e você, que somos discípulos, enquanto este reino não se completa, nós precisamos orar, porque neste meio tempo, onde o reino já veio e onde ele vai se completar, eu e você vamos ser provados, eu e você vamos ser testados, a nossa fé vai ser provada, meu irmão. Nós vamos enfrentar provações, tribulações, nós vamos ser perseguidos, odiados, caluniados. Nós estamos em guerra enquanto estamos aqui aguardando a vinda do Senhor. E o que Jesus está dizendo é que para a gente não se perder nesse meio tempo, a gente só tem que orar. Para a gente não perder a reta nesse meio tempo, enquanto Ele não volta, nós precisamos aprender a orar, para nós não desviarmos do traçado, não sermos pegos de surpresa na plenitude desse reino, não nos desviarmos até que este reino venha. Nós precisamos aprender a orar. Orar sem esmorecer, sem cessar, porque nós mesmos nos prejudicamos a nós mesmos nesse meio tempo. O próprio Jesus vai dizer, Mateus 26, 41, gente, vocês vão orar, porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês é fraca, 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 fraca. Então ore para não cair em tentação. Orar sem cessar. Isso na prática é um pouco mais difícil, porque vida cristã é ouvir a coisa. Eu não sei você, mas tem dia que eu também não quero orar. Tem dia que orar sem cessar, para mim parece uma sandice. Orar transforma, orar uma necessidade, orar vai nos preservar enquanto a plenitude desse reino não chega por completo. Mas olhando esse texto também a gente
nós nos permitimos algumas perguntas. Deus também nos permite algumas coisas. E eu pergunto para você, como orar sem desanimar, sem esmorecer, quando as impressões dão as circunstâncias dão a nítida impressão que Deus não está ouvindo a nossa oração? Porque o que o texto diz aqui é que a viúva insistia. E no verso 7, Jesus diz: olha, Deus, ainda que pareça demorado em ouvi-los, Deus está ouvindo. E a minha pergunta é: como orar sem esmorecer, quando tudo ao redor está depondo contra? Como orar sem esmorecer, sem desanimar-se, quando a sensação que eu tenho é que Deus não está ouvindo a minha oração? Por mais que eu insista, por mais que eu bata na porta do céu, por mais que eu chore diante de Deus, por mais que eu me prostre diante de Deus, Deus não está ouvindo. Como continuar a orar, meu irmão, quando o diagnóstico é negativo, quando o médico diz: meu senhor, minha senhora, não tem mais tratamento, não tem mais remédio, agora está na mão de Deus? Como não esmorecer? Como não sentir um coração triste? Como não verter lágrimas nessa hora? Como isso? Como isso é possível? Eu me lembro quando a minha mãe foi diagnosticada e chamou os 2 filhos, e o médico, sem nenhum rodeio, disse: olha, o que a gente pode fazer, a gente vai fazer, mas o prazo é 6 meses, não tem o que fazer. E eu me lembro que eu chorei a viagem de volta, né? São José do Rio Preto e José Bonifácio, sei como eu dirigi aquele dia. Foram 40 quilômetros de lágrimas, que o para-brisa não limpou, né? Limpa que está por fora, mas lágrimas. Como não se derreter diante de circunstâncias que vão se agigantando e que vão dizendo para nós: você não vai conseguir, dessa você não se safa, é aqui o seu limite. Como orar sem cessar quando a dificuldade financeira se instala? Quando o filho fala: pai, dá Danone, a gente abre a geladeira, mas isso é bom. Como não esmorecer quando o sapato fura? Eu me lembro de um seminário: Senhor amado, é quando o sapato furava, Senhor amado. A gente fazia. Quem conhece a palavra manchão? Manchão, o que é um manchão, Daí? A gente corta, pega o pneu velho que furou, corta o outro pedaço de um pneu que estava velho também, né, Silvio? Dá um cuspiçando e pumba! Olha ali no pneu. A gente fazia um chão no sapato, porque dobrava a caixa de leite, né, aquela caixa de papelão, dobrava, enfiava no sapato dentro, colocava no pé dentro e ia embora para o seminário. Cultura quando chovia, não tinha choque dia assim. E aquele papelão derretia dentro do sapato. Como olhar a vida e falar: meu Deus, não merece tanto. Como não esmorecer quando um dos cônjuges chega e diz assim: olha, meu filho, eu estou abrindo mão da história e a gente construiu tudo embora. Estou jogando os filhos para o alto, estou jogando a nossa história para o alto. Estou vendendo aí a casa, estou comprando uma moto e vou sair do mundo. Como esmorecer em oração quando o filho chega e fala: pai, negócio é o seguinte, eu vou para a faculdade não, porque eu já tenho namorado. Pai, negócio é o seguinte, eu estou voltando para casa, ontem eu briguei com a mulher, bati na mulher e essa mulher não presta. Como não esmorecer quando tudo vai depondo contra? E aí a gente tem ali com essa inserção e fala assim: a sensação de que orar não está melhorando, está piorando. Eu falo assim: não vou orar não, porque eu orei, a desgraça intensificou, chega de orar. Como orar quando a depressão não vai embora, a angústia não vai embora? Como orar quando a vida, intensamente, quando você olha a vida e fala assim: puxa, até tem um marido legalzinho, né? Tem uma barriguinha pastoral. Mas tem uma barriguinha bonita para compensar. Porém a vida para mim não tem mais graça. Como não esmorecer quando está tudo relativamente bem, mas dentro de mim está tudo desarrumado e a vida desassossegou? Esse texto vai ensinar a gente a fazer isso. Eu prometo que você me breve. Porque a gente precisa orar para ser mudado, a gente precisa orar para ter unção do Espírito Santo, para estarmos capacitados, sermos modelados. Precisamos orar porque é minha obrigação, para a gente não claudicar no caminho, mas às vezes é difícil. Mas como orar sem esmorecer? Duas coisinhas que Jesus vai mostrar para a gente nesse texto. Primeiro, irmãos, você e eu só vamos orar sem esmorecer se as nossas orações estiverem baseadas no caráter de Deus, no caráter daquele ao qual nós nos dirigimos em oração. Olha na sua Bíblia o verso 6 e o verso 7. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo.
E no verso 7 o Senhor acrescenta: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Nós só vamos orar confiadamente. A oração só vai passar de uma obrigação a um prazer, de um ritual para a amizade com Deus, quando nós entendemos que nós oramos baseado no caráter de Deus e não nas circunstâncias. Nós esmorecemos na oração, nós pulamos, nós abdicamos na oração, da oração, porque nós oramos motivados pelas circunstâncias. Hoje eu não quero orar, hoje não sinto vontade, me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. Oramos motivados pelas nossas paixões, pelos nossos achismos, pelas nossas conclusões limitadas e precipitadas. Jesus aqui, meu irmão, fala do privilégio de nos achegarmos junto ao trono da graça, na certeza absoluta de que junto ao trono da graça você acha socorro, junto ao trono da graça você acha alento, junto ao trono do Deus Todo-Poderoso que te chama de filho, de filha, você acha socorro, você acha cura, você acha esperança, você acha renovo de vida, você acha renovar dos sonhos, das perspectivas. E como Jesus fala tudo isso? Ele faz isso com uma antítese, ou seja, comparando duas figuras que se opõem, duas realidades que se contraposicionam. Isso é muito comum na lógica de Jesus. Ele mostra uma figura daquilo que é ruim para o ouvinte concluir aquilo que é bom. Jesus sempre parte do pior para o melhor, daquilo que não é bom para aquilo que é bom. Vou dar um exemplo. Quando Jesus, no Evangelho de Lucas, esse mesmo Evangelho, ele diz assim, qual vocês, sendo pai, que o filho pediu um pão, vocês vão dar uma serpente para ele? Qual de vocês, sendo pai, que o filho pedir um ovo, vocês vão dar para ele um escorpião? E aí eu fico imaginando o silêncio da multidão. Nenhum. Ninguém faz isso. E aí Jesus acrescenta: pois é, se vocês são pessoas más, corrompidas, pecadoras, sabem ser boas, quanto mais o Pai Celestial. Esse mesmo tipo de pensamento, de lógica, Deus apresenta um cenário para a gente concluir outro, olhar para outro. Está presente quando Jesus diz, Lucas 12, olhem os lírios do campo. Olha que coisa pequena, olha que coisa corriqueira. Os lírios naquela época cresciam em qualquer lugar, era flor que tinha na beira de qualquer caminho, as pessoas passavam e nem olhavam. É uma coisa que estava lá, insignificante. Jesus diz, olha, elas crescem, quando o sol sai, elas murcham. Porém, nem Salomão, e olha quem Jesus pega, por exemplo, o suprassumo do suprassumo do suprassumo dos considerados reis de Israel, Salomão. Nem Salomão se vestiu tão belo quanto essas florzinhas ali. Você acha que se Deus cuida dessas florzinhas, Deus não vai cuidar de vocês? Aí Jesus usa uma outra comparação, contraponto. Vocês estão vendo esses passarinhos aí? Bichinhos tão pequenininhos, tão corriqueiros, que vocês consideram eles inúteis, bobos. Eles não ajuntam, não tecem, não guardam. Deus cuida deles. Vocês acham que Deus não vai cuidar de vocês? E aí, meu irmão, Jesus está nos convidando então para fazermos uma comparação de contraposições. Quem é esse juiz iníquo? O texto diz: um homem que não teme a Deus, um homem que não é bom, um homem que não se importa com o seu próximo, um homem que não consegue amar outra coisa a não ser o seu ego, um homem que, apesar de toda a sua injustiça, se move para ajudar alguém. E ele se move não por compaixão da viúva pobre, da viúva necessitada, ele se move para não ser incomodado. O texto é muito claro. Essa mulher me perturba tanto, buzina tanto na minha cabeça, já veio aqui tantas vezes, que para essa infeliz não me perturbar de novo, não cansar a minha beleza, não fazer eu gastar os meus atributos, o meu tempo precioso, eu vou resolver o problema dessa coisa. Quem sabe ela some daqui. E mesmo não querendo ajudar, porque ele não se move por compaixão,
mas o texto é muito claro para que ela não volte aqui e não me moleste. Então já deu, chega dessa mulherzinha aqui perturbando. Eu vou ajudar ela. Aliás, eu vou julgar a sua causa. E mesmo assim ele abençoa, mesmo assim ele resolve, mesmo assim a dor dela é tirada, o seu problema é sanado. E aí, meu irmão, o que Jesus está dizendo se alguém que se move por egoísmo sabe abençoar, será que o Pai que se move por amor não nos abençoará? A lógica de Jesus é: se alguém iníquo, se alguém de coração pecaminoso, se alguém que não perdoa, se alguém que não se preocupa, sabe, abençoa a vida do outro, será que Deus que se move por bondade, por misericórdia, não nos abençoará? Será que Deus não nos receberá na sua presença? Será que Deus não colherá as nossas lágrimas? Esse é o contraponto que Jesus nos convida a fazer. Nós podemos e devemos orar, porque nós não oramos a um juiz iníquo, nós oramos a um justo juiz. Nós não oramos a alguém pecador, nós oramos a um Deus santo, bom, amável, glorioso, curador, cuidador, abençoador, galardoador. Por isso, por pior que seja a situação, eu e você podemos ir a Deus. Deus não é um juiz iníquo. Deus não se move por ganância. Deus não se move por preconceito. Deus não se move ou deixa de mover-se por algo externo. Deus se move pela sua própria fidelidade. Deus nos ouve porque Ele honra aquilo que Ele diz a respeito dele mesmo. Deus nos acolhe porque Ele não se contradiz, e Ele diz que Ele é bom em todo o tempo. Deus nos recebe na sua presença em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer circunstância, porque a Bíblia diz que o amor de Deus é até as nuvens, que a sua misericórdia se renova todas as manhãs. E aqui então, meu irmão, há um contraste muito grande entre tudo que o juiz é e o que Deus não é. Tudo que Deus é, o juiz não era. Então eu oro não por causa das circunstâncias, mas eu oro porque a palavra final a respeito de mim mesmo, vem da boca de Deus, o justo juiz. Não importa se aqueles que me fazem sofrer são desprovidos de misericórdia. Não importa se o pecador se me oprimem, se estão me espoliando, se a vida... Não importa. Eu vou diante daquele que é justo, que é bom, que vai julgar retamente, corretamente. Então eu oro, mesmo que humanamente a minha causa pareça perdida, porque eu oro confiante no mover do justo juiz. Ainda que eu esteja cercado pelo mal e pelas impossibilidades da vida, eu oro, porque eu confio no caráter de Deus, diante da qual eu compareço em oração. Ore sempre. Segunda coisa que Jesus vai fazer aqui, primeiro esse contraponto: olha, vocês têm que orar sempre, não desanime, faz a sua parte. Se o mundo é injusto, o Deus ao qual você ora é justo. Se as circunstâncias são injustas, o Deus ao qual você se dirige é justo, é bom, é amável, é galardoador em todo o tempo. Então ora sem esmorecer. A tua parte é ora, ora e ora. Mas tem um outro personagem aqui no texto, e a gente conclui aqui. Nós esmorecemos na oração porque nós esquecemos como Deus nos recebe na sua presença. O texto diz que uma viúva vai a um juiz. No tempo de Jesus, uma das pessoas mais pobres da sociedade era uma viúva. Porque o que acontecia? Geralmente as viúvas perdiam o marido e os filhos na guerra. E quando a viúva perdia um filho e um marido, ela perdia sua voz, ela perdia sua vez. Na verdade, ela era tão oprimida que se o falecido tivesse um irmão vivo, homem, a viúva passava a ser propriedade do irmão. Ou seja, a vida dessa mulher, meu querido, na falta do marido, virava uma bagunça. Daí você entender, né, quando Noemi muda o seu nome para Mara, ela sai de Belém, da casa do pão, o marido dela morre, os filhos morrem. Quando ela volta, alguém chama ela de Noemi e fala: não, não sou Noemi não, porque Noemi é abençoada, agora eu sou Mara, tô amarga, tô azeda. Deus tirou meus filhos, a vida foi azeda comigo. Uma viúva não podia comprar, não podia vender. Uma viúva, naquele tempo, estava em sérias dificuldades. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você é que Ele não nos recebe como uma viúva,
Deus nos recebe como filhos. Diante de Deus, irmãos, eu não sou uma viúva, você não é uma viúva. Deus nos recebe na condição de filhos amados. E a nossa mediação com esse Deus é feita por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A viúva não tinha um juiz, ela vai diante do juiz. Nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Nós temos um intercessor, nós temos aquele que ora por nós, que intercede por nós, que colhe as nossas orações, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então nós podemos orar, porque Jesus intercede por nós diante de Deus, o Pai. Nós podemos ir diante do justo juiz, porque nós não vamos no seu nome, no meu nome, nós vamos no nome de Jesus. E no nome de Jesus, Deus promete nos ouvir. Por isso, ore sem cessar. Quero concluir compartilhando com você uma frase espetacular que eu li essa semana, de um homem que orou muito, Dietrich Bonhoeffer. Eu já disse aqui, digo outra vez, no meu tempo de seminário, nas crises existenciais do seminário. No seminário, meu Deus, os 2 primeiros anos são terríveis, né? A gente descobre que tudo que a gente sabia não vai servir para muita coisa. E aí é uma fase de desconstrução tão terrível, porque a teologia faz isso, desconstrói para depois construir. E eu não conhecia até hoje um seminarista que entrou em crise. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Senhor amado e poderoso. E um leu uma coisa, outro leu outra. E nas minhas crises eu conheci o material desse pastor, chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer escreveu muitos livros sobre oração, sobre a Bíblia. Um livretinho precioso chamado Vida em Comunhão, onde ele fala como era a vida no seminário, depois que os nazistas aterraram fogo no seminário que ele coordenava, e ele e os seminaristas tiveram que viver intocados, escondidos, para não serem capturados e mortos. E ele vai falar uma coisa interessante sobre a oração. Ele diz assim: a oração é a prova de amor de Deus para conosco, que não apenas nos dá a sua palavra, mas também nos empresta o seu ouvido. A oração é a prova do amor de Deus para conosco. Não apenas nos dá a sua palavra, mas nos empresta os seus ouvidos. Oremos, irmãos. Oremos sem cessar, porque os ouvidos desse Deus de amor estão abertos às nossas orações. Vamos orar?